Eu sei que você sabe que o ato de espirrar, de coçar o nariz, de fungar, do nariz entupido, uma coceira nos olhos, no ouvido, na garganta, que isso é rinite. Mas você sabia que nem toda rinite ela é considerada alérgica? Se você tem essa dúvida, fique aqui comigo, que eu sou o Dr. Renato Thaumaturgo, otorrinolaringologista, atuando na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, mas que posso lhe dar assistência em qualquer canto do Brasil através da telemedicina. Pois é, meus amigos, a rinite, que consiste na inflamação do nariz, o nariz é toda essa estrutura em vermelha que é constituída pelo septo, que não está aqui, e pelos cornetes inferiores e concha média. A rinite é a inflamação do nariz, cujos principais sintomas é espirro, coriza, coceira em nariz, olho, ouvido e garganta, fungado, nariz entupido. E a rinite, para ter um controle adequado, nós precisamos saber se ela é classificada como alérgica e não alérgica. É isto mesmo. Nem todo espirro que você apresenta a gente pode denominar como alérgico. E como é que o Dr. Renato, que eu consigo definir se minha rinite ela é alérgica ou não? O primeiro passo é você ter os sintomas de rinite e o segundo passo é procurar um otorrinolaringologista, porque na consulta médica, principalmente o otorrino, ele vai examinar seu nariz através de um exame chamado videonasoendoscopia, em que ele entra com a câmera pelo nariz, aquela câmera que vai fazer uma cosquinha, que vai dar vontade de espirrar e gera um certo desconforto. Entra por aqui para visualizar o cornete inferior e para visualizar a concha média. E a partir de uma visualização de uns cornetes que podem ter uma coloração mais esbranquiçada ou mais avermelhada, caracterizando-se a rinite. E aí o passo seguinte, se a pessoa tem sintomas de rinite, espirro, coriza, fungado, coceira, etc., e apresenta um exame físico com características de rinite, o passo seguinte é a realização do teste de alergia. E esse teste nós temos duas modalidades. Tem a primeira modalidade, que é aquela feita no bracinho, chamado prick test, e tem a segunda modalidade, que é feita em laboratório, através de uma coleta de sangue chamado RAST. E qual a diferença de um para o outro, Dr. Renato? O prick test ele tem a facilidade de em 20 minutos, 30 minutos, a gente descobrir se você tem alergia ou não àqueles elementos estudados, que são os alérgenos, aqueles que ficam no ar, como poeira, os ácaros das famílias dos dermatofagóides, o ácaro Blomea tropicalis, pelo de gato, pelo de cão e a polinização. Isso também é verificado no exame de sangue, que é um exame que demora mais a sair o resultado, você leva uma agulhada, tem que ir lá no laboratório. E aí qual a facilidade de um para o outro? O exame da pele, o prick test, sai o resultado rápido, porém, ele sofre interferência de remédios para alergia, os antialérgicos, que são os antihistamínicos. E aí a pessoa, para estar no ambiente ideal para fazer o prick test, ele tem que passar de 7 dias a 10 dias sem usar nenhum medicamento. E muitas vezes o paciente não consegue passar sequer um dia sem utilizar o medicamento, porque vai atrapalhar a qualidade de vida. E aí nesses casos a gente abre mão para a realização do exame de sangue, o RAST, porque o RAST não sofre influência de medicamentos. Então, o prick test, que é o exame da pele, tem a facilidade de sair o resultado rápido e na hora a gente vê. E tem a dificuldade porque não se pode usar remédio próximo a ele. O RAST, que é o exame de sangue, ocorre uma demora no resultado do exame, em cerca de 7 dias a 10 dias, porém tem a facilidade de não sofrer influência de medicamentos. E aí fez o exame, deu positivo para alergia, aí sim essa rinite é considerada alérgica. E o teste alérgico vai determinar a que a pessoa é alérgica, porque ela pode ter uma rinite alérgica à poeira, a rinite alérgica dela pode ser aos ácaros, a rinite alérgica dela pode ser ao fungo, a rinite alérgica dela pode ser ao pelo de cão, pelo de gato. E aí, baseado nesse resultado, é que é feito o tratamento da rinite, através de imunoterapia, as famosas vacinas. Então, se você tem interesse em realizar um tratamento de vacinas para controle da sua rinite, tem que procurar um otorrino principalmente, porque através do teste alérgico, o exame físico, é o exame de vídeo, nasoendoscopia, ele vai determinar qual a melhor vacina que deve ser usada para o seu caso. Agora, o paciente fez todo o teste alérgico e não deu positivo para nenhum deles, ele vai ser classificado em pacientes com rinite não alérgica. Mas, doutor Renato, o que é que causa o problema do não alérgico? Enquanto que os alérgicos é o contato com aquele alergênico em específico, os não alérgicos eles sofrem com as mudanças físico-químicas do meio ambiente.
Exemplifique, doutor Renato, que é alterações físicas do meio ambiente. É a mudança de clima, é o frio para o calor para o frio, ou seja, o choque térmico. Os não alérgicos detesto, mas vejam que interessante. Os alérgicos também sofrem com as mudanças climáticas do dia, porque quando existe um ambiente seco e começa a ter umidade, o aumento da umidade com o calor promove uma proliferação de ácaros, que são as substâncias que mais dão alergia à população. Então, aquela pessoa que tem uma rinite que é desencadeada pela mudança de clima, só esse dado por si só ele não é capaz de definir se a pessoa é alérgica, porque o alérgico sofre com a mudança de clima em virtude da proliferação de ácaros e fungos, e o não alérgico também sofre com a mudança climática, mas pela questão física do meio ambiente. E aí, voltando para o não alérgico, que são as alterações químicas. Alterações químicas são cheiros muito fortes, como por exemplo, produto de limpeza. Então, pessoas que têm reatividade a cheiros fortes de produto de limpeza têm que usar produtos com cheiro ameno. Aquele paciente que adora usar um perfume francês com cheiro gostoso, mas é forte, aquilo ali vai irritar a mucosa nasal, desencadeando uma crise. Outra coisa química que o não alérgico não gosta: fumaça de cigarro, fumaça de queimada, tudo isso o não alérgico não gosta. Então, a característica de um é diferente da do outro. Mas veja, já peguei pacientes confirmadamente, comprovadamente alérgicos pelo teste de alergia, mas também que sofrem influência de cheiro forte. Como é que isso pode acontecer? São aquelas pessoas que têm tanto alergia como têm a rinite não alérgica. Então, o famoso a queda e o coice. Pacientes podem apresentar as duas rinites no nariz só. E aí é uma rinite realmente mais difícil de controlar, mas que mesmo assim a gente consegue, com o tratamento da imunoterapia para alergia e o não contato com aqueles agentes determinantes para desencadear o procedimento não alérgico, nós conseguimos o controle. Veja bem, não existe cura para rinite, quer seja alérgica ou não alérgica. Existe um controle para que nós consigamos reduzir a frequência de crise de rinite. Quando tiver uma crise que já vai estar menos tensa, vai ser uma crise menos intensa. E aí uma crise menos frequente, uma crise menos intensa, menos uso de remédio por menos dias. E juntando tudo isso, nós conseguimos garantir qualidade de vida para o paciente aproveitar a sua vida. Então, pessoal, nem todo espirro, nem toda coceira nasal, nem todo fungado, nem toda coriza a gente pode taxar ou carimbar como alérgico. Nós só podemos fazer isso através de um resultado de teste alérgico positivo para aqueles alergenos comprovadamente estudados e investigados. Se ele fez o teste alérgico e não deu alergia, não deu reação a nenhum dos elementos estudados, enquadramos este paciente em rinite não alérgica, que os sintomas são os mesmos. Porém, o que desencadeia a porta de entrada de um é diferente do outro. E, consequentemente, o tratamento de um será diferente do outro. Mas visando sempre o controle e nunca a cura, porque até hoje não existe uma cura definitiva para a rinite. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo falando sobre rinite alérgica e rinite não alérgica aqui no canal do Dr. Renato Taumaturgo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se você conhece alguém que tem rinite, compartilhe esse vídeo e bota aqui nos comentários qual é a sua experiência sobre o tratamento de rinite alérgica e rinite não alérgica. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, onde? Aqui no canal do Dr. Renato Taumaturgo. Saúde sempre!